vamos lá. Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal que está ao vivo aqui. Boa noite para você que também está acompanhando em casa agora a aula ao vivo. Temos mais uma aula de Química. E Vestiba, dá uma olhada aqui, professor. Sou o professor Chan e estou trabalhando com você a Química A. Nós paramos aqui no finalzinho, lá próximo da aula 17. Esse pedaço aqui, nós começamos a falar dos sais. O professor, na aula passada, fez algumas reações de neutralização, como você vê aqui. Ô Chan, por que isso aí chama-se neutralização? Porque aqui você tem um ácido, olha só o começo com H, tem uma base de arrênios, aqui o final OH, e formou água. Por isso chama-se neutralização. Também pode ser chamada de salificação, porque você formou um sal. Eu não tenho o H aqui do ácido, não tenho o OH aqui da base. Então, o produto de um ácido com a base é um sal. Por isso, pode ser chamada de neutralização ou salificação. O que você vai ver aqui é só o finalzinho dessa parte, que você pode acompanhar agora, que o professor vai mostrar para vocês. Dá uma olhada, ó. As neutralizações podem ser as totais e as parciais. A total, via de regra, é mais cobrada de vocês. A que mais aparece direto, né? Às vezes tem aluno que nem viu a parcial, diz, Chan, mas existe a parcial também? Também existe, mas a comum mesmo é essa total que você tem. O que é a total? Se você olhar aqui na total, o número de H+, que é o próton aqui, o H positivo, vai ser igual ao de OH-. Olha só, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, não esqueça disso, libera 2H+. Essa base só libera um OH-, então não está certo o balanceamento, por isso que aqui tem 2. Então, quando saem 2 Hs daqui, também vão ser liberados 2 OH- aqui. Por isso que eu tenho um sal aqui que nós chamamos de sal neutro. Olhe a neutralização parcial. Quando você tem a reação ácido-base, que aparece um sal, ó, sobrando um hidrogênio, tá vendo? Hidrogênio lembra ácido para você. Então o nome disso aqui é hidrogeno-sal. Então o sal que fica com um pedacinho de hidrogênio é porque o ácido não foi totalmente neutralizado. Então escreva isso bem rapidinho. Se aparecer no sal um hidrogênio, é porque o ácido não foi totalmente neutralizado. Claro, ó, aqui vai liberar um OH-, só que aqui sairia um quanto? Ó, 2H+. Então saiu só um H+, e um H sobrou aqui. Então ficou um pedacinho do ácido no sal. Por isso que o nome é hidrogeno-sal. Aqui nessa parcial que você tem, nessa neutralização parcial, sobrou um pedacinho da tua base, ó, BaOH. Não esqueça, OH, característica de base para arrênios. Então, eu tenho um OH aqui, chama-se hidroxissal. Hidroxi por causa do grupo OH. Então, se sobrar um H, hidrogeno-sal, se sobrar um OH, hidroxissal. Também chamo isso aqui, às vezes, de sal ácido e de sal básico, por causa do OH. Mas é claro, a mais comum, que cobro muito de vocês, é essa primeira que nós fizemos lá na aula passada, tá? Mas só para você ter uma noção de como que isso funciona. Então, existe também a neutralização parcial. Então, essa aqui, neutralização, também neutralização e também neutralização. 3 tipos aí para você. Básica, ácida e aqui a neutra. Próxima parte aqui, importantíssima, olha só, nome do sal. É muito fácil, Vestiba. Primeira coisa, qualquer sal que não tiver oxigênio, já escreva aí, ó, sal sem oxigênio, final é eto. Cloreto de sódio, como assim? Eu não entendi, olha só. Isto aqui, ó, NaCl, não tem H, não é ácido, não tem OH, não é uma base, então isso aqui é um sal. Ó, isto é um sal que você tem ali. E o nome? Pega o nome do ânion, que é o que você tem aqui, ó, mais o nome do cátion, só que está invertido. Cuidado, ânion é o final da tua fórmula. Esse ânion aqui não tem oxigênio. Então o final dele é eto, só isso. Quem está aqui? O cloro. Então o nome desse cara é cloreto de... Quem que é o cátion que você tem aqui agora? Sódio. Perfeito, galera, isso aí. Então o nome é cloreto de sódio. Esse aqui, por exemplo, ó, a G2S, ó, também é um sal, não tem H, então não é ácido, não tem OH, não é uma base, então isso aqui deve ser um sal. Olha só, como que é o nome? Isso aqui é o enxofre, mas cuidado, não é enxofreto, isso aqui chama-se sulfeto, vem de sulfur. Então o nome disso aqui é sulfeto, sulfur, final então eto, não tem oxigênio. E o Ag, alguém lembra quem que é o Ag aí ou não? Prata, perfeito, né? Argentum, prata. Então aqui, ó, Ag, prata. Então, de prata. Então o nome é muito tranquilo. Aí, quando aparecem
os ânions que têm oxigênio. Cuidado, então, que não vai ser a mesma regrinha, não vai terminar em eto. Tá? Então, isto aqui, por exemplo, ó, é bom você gravar esses ânions porque você usa bastante. Tá? Então, olha só, NO3- é o nitrato, ato. Se você diminuir um oxigênio, ó, NO2, cai para ito. Então, fica nitrato e aqui nitrito. Tá? Nitrato e nitrito. Carbonato, esse aqui, não tem lá o carbonito, não existe. E esse aqui é o fosfato. Tá? Então, ó, nitrato, nitrito, carbonato e fosfato. É a mesma regrinha. Pega o nome do ânion e só coloca aí depois o nome do cátion ou do metal que você tem. Por exemplo, ó, se eu pego esse sal aqui que aparece bastante para vocês, ó, CaCO3. Isso aí é um sal. Quem que é o ânion, Chan? O ânion carbonato. Quem que é o cara que está aqui? O cálcio. Então o nome disso aqui é carbonato de cálcio. Então você vai formar o sal assim, o ânion mais o cátion que você tem, que é a primeira parte da fórmula, parte positiva. Tá? Esses 4 são importantes e esses aqui também é bom você lembrar. Ó. O professor trouxe mais uns aqui. Principalmente na apostila tem exercício para você fazer, que você vai usar esses ânions. Fica mais fácil depois para você resolver em casa o exercício. Ó, sulfato é super famoso, não pode ter uma prova, e você esqueceu que é o sulfato, SO4 2-. É um dos que mais aparecem, super famoso, ânion sulfato, SO4 2-. Diminuir um oxigênio vira o quê? Vira ito. Então aqui é sulfito, SO3 2-. Esse ânion aqui tem um exercício também bem importante, isso aqui, ó, bicarbonato, HCO3-. Esse é o ânion bicarbonato, tá? Esse aqui é o clorato, e esse aqui também eu trouxe que é o bromato. Mas esses dois aqui, ó, são bem importantes. Sulfato e o ânion bicarbonato, que é o HCO3 que você tem aí. Isso aqui é muito utilizado em antiácido, né? Bicarbonato de sódio. Então você tem um sal ali. Qual que é a fórmula, Chan, do bicarbonato de sódio? Essa aqui, ó. O sódio é o Na e o bicarbonato é o HCO3. Então, NaHCO3, ó, bicarbonato de sódio. Tá? Então aqui eu tenho o bicarbonato. Veja que sobrou um hidrogênio aqui para você, ó. Então aí eu tenho o tal do bicarbonato de sódio. E é assim que você vai juntar então para formar esse finalzinho de sais com vocês. Só ver o que o professor trouxe aqui, já trouxe óxidos. Antes de começar óxido, só atenção aqui, porque essa parte também, às vezes é bom você lembrar. Ó. Alguns sais, né, eles passam por um processo chamado de hidrólise. Eu vou explicar rapidinho, só para você ter uma noção. Alguns vestibulares cobram de vocês a hidrólise salina. Então, vou fazer rapidinho um exemplo aqui. Ó. Você pega esse sal, vamos pegar esse sal aqui, ó, que é o mais comum que aparece. Escreva aí, ó, hidrólise. Então, hidrólise, só para você complementar aí, salina. Ô vestibulo, olha só, o que é hidrólise? Pensa com o professor, hidro é água, lise é quebra. Então, você vai quebrar o sal com a molécula de água, só isso. Ô Chan, como que vai ficar isso aqui, ó? Então vamos dar uma olhada, ó, NaCl. Então você vai quebrar isso aqui com a molécula de água. Não esqueça, a primeira parte é positiva, a segunda parte é negativa. Eu vou quebrar isso aqui com a molécula de água. Copia aí, ó, HOH. A água, ela também pode quebrar, ó. É a quebra da água. Aqui vai ficar a parte positiva, aqui vai ficar a parte negativa. Vamos lá, professor, para você entender agora. Ó. Na+, positivo, OH-, eu junto os polos opostos. Então, é como se esse Na se ligasse com o grupo OH. Então, eu teria aqui uma base, ó, NaOH. E é como se Cl- ligasse com hidrogênio. Então, vai ficar HCl. Tá vendo? Se você quebrar o sal, você volta nos dois, tá? Na base e no ácido que formaram aquele sal ali. Isso é hidrólise, então é reação contrária do sal. É você quebrar isso aqui. Então, ó, isto aqui é uma base. Não esqueça que é uma base forte. Ô, Chan, por que é uma base forte? Porque é lá da família 1A. O sódio é da família 1A. E isto aqui também é um ácido forte, porque é lá da família 7A. Então, aqui eu tenho um ácido forte, atenção, lá da família 7A. Então, nós dizemos o seguinte, que o NaCl é considerado um sal neutro. Quando você coloca em água, ele forma uma base forte, mas também forma um ácido forte.
um neutraliza o outro. Nem a base, nem o ácido levam vantagem em termos de força um sobre o outro, porque os dois são fortes. Então eu posso falar que ele é um sal neutro. É isso que você vai ter aí. Agora, conforme o sal que você tem aqui, ele pode resultar numa base mais forte, por exemplo, e num ácido mais fraco. É isso que o professor vai mostrar para você aqui então. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vou fazer o próximo caso. Vou colocar um sal aqui, vou quebrá-lo e vou formar ali para mostrar qual é a força que ele vai ter. Olha só, se você pega esse sal aqui, ó, vamos pegar o K2S. Enxofre, finaleto, sulfeto de potássio. E eu vou quebrar isso aqui, vou fazer a hidrólise junto com a molécula da água. Então vai sair daqui um H+, e um OH-, que é o que forma a água. Ó. E aqui eu vou quebrar, claro, vai quebrar também. Ó. Potássio, família 1A, NOx mais 1, enxofre 6A, NOx menos 2 ali. E aí, como que vai ficar isso aqui? Ó? Positivo com o negativo, positivo daqui com o negativo dali. Então, olha o que você vai formar agora. Ó. Eu vou pegar esse K, que é da família 1A, e vou juntar com o grupo OH. Claro, eu tenho 2, aqui eu teria 2 KOH. Beleza. Aí eu vou juntar o enxofre lá com o H+. Então, isso aqui, enxofre com H+, dá H2S. Aqui eu precisaria de 2 moléculas de água. Se você olhar aqui, o que aconteceu? Você tem uma base, atenção, que é uma base forte. Oxê, por que é forte? Porque o potássio é da 1A. As bases da 1A são fortes, só isso. Então, base forte, família 1A. E esse ácido que eu tenho aqui não é um ácido forte. Hidrácido forte é da família 7A. Isso aqui é o enxofre. Então, isso aqui é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, quem que predomina aqui? A base. Então, quando esse sal passar por um processo de hidrólise, ó, a minha base, fala mais alto, então posso falar que é um sal com característica básica. Então, ó, o mais forte aqui é a base. Tá? Não é uma coisa que aparece sempre para você, mas é só para mostrar que você pode quebrar um sal e voltar para a base que você tinha antes e para o ácido que você tinha antes. E pode ainda comparar a força dos dois. Então, se eu quebrar esse sal aqui, a minha base é mais forte do que o ácido. Então, esse sal em água fica com característica básica. É por isso, tá? Só para você entender, então, por que existe isso. Se você colocar em água, esse sal pode ter característica básica, porque ele forma uma base forte e um ácido mais fraco. Essa aqui é a diferença. Mas é claro, não é toda hora que vão pedir isso aí para você, só para você ter uma noção de como que você vai trabalhar com isso aí. Agora sim, vem uma função que é praticamente nossa última função inorgânica. O professor vai fazer aqui rapidinho. É simples, não é difícil. A função óxido que você tem aí na tua apostila. Dá uma olhadinha para você acompanhar comigo. Primeira coisa, anote no caderno. Como que eu vou saber que é um óxido? É um composto binário. O que é binário? 2 elementos químicos. Vestiva, pensa comigo. Se o nome é óxido, qual elemento não pode faltar aqui nesse composto? Oxigênio. Perfeito. Então, é assim que se mata óxido. É muito fácil. Porque às vezes numa prova, não pedem o nome para você, não pedem as reações, mas pedem, classifique as funções. Ah, olhei a fórmula. Começou com um H. Ó, pode ser um ácido. Beleza. Olhei a fórmula, terminou com OH. Opa, pode ser uma base. Olhei a fórmula, tem oxigênio. Pode ser um óxido. É binário? Ah, é binário. Então eu sei que é um óxido. Olhei lá, não tem H, não tem OH, não tem oxigênio. Ah, então pode ser um sal. Então é assim que você começa a eliminar. Ah, tem oxigênio, mas não é binário. Também pode ser um sal. Então você começa a analisar as 4 funções para você classificar. Então, para ser um óxido, composto binário, com oxigênio. Só que tem que tomar cuidado, porque o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Por exemplo, o que você quis dizer com isso? O mais famoso, que mais cai para você, é esse aqui, ó, CO2. Famoso efeito estufa aí do dióxido de carbono. Se você pensar o seguinte, você vai ver aqui, ó, o oxigênio tem um NOx menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aqui só pode ser mais 4. Oxe, mas como é que eu ia lembrar disso aí? Família 6A, no final da fórmula, é menos 2. Se você não lembrasse, ó, existe aquela estrutura que você já viu
nas aulas passadas, ó. Lembra? Essa é a fórmula do CO2. Ele é linear, porque não tem par de elétrons aqui. Então a molécula fica retinha. O X, quem que é mais forte aí? O oxigênio, ali que puxa os elétrons, ó. O O só perde para o flúor. Ele é mais forte do que qualquer outro átomo. Então o polo negativo vem para o oxigênio, negativo aqui para o oxigênio. Como são duas ligações, então, menos 2, ele puxa 2 elétrons, e aqui também ele puxa 2 elétrons. Se ele puxa 2 para cá e esse puxa 2 para cá, vai ficar 4 positivo aqui para o carbono para dar 0 nessa molécula. Então o NOx do carbono é mais 4. Agora olha só, esse composto aqui, OF2, cuidado, porque isto aqui não é um óxido. Cara, olha, acha, é binário e tem oxigênio, tem tudo para ser um óxido, é verdade. Tinha tudo para ser um óxido, porém, o oxigênio não é o mais eletronegativo, porque apareceu o flúor. O flúor é o único cara mais forte que o oxigênio, não esqueça disso. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Então aqui, ó, quando você tem a ligação do flúor com o oxigênio, Vestiba, cuidado. Só que está angular, porque tem os pares de elétrons que sobraram sem ser compartilhados aqui. O que acontece? No cabo de guerra, o flúor é mais forte. Então, o vetor vai em direção ao flúor. Ele é o negativo. Um positivo aqui. O flúor é mais forte. Então, o flúor é o negativo. E aqui, então, só pode sobrar uma carga positiva. Tá vendo? Oxigênio tem NOx menos 2 aqui? Não. Tem NOx o quê? Mais 2. Por isso não é óxido. Para ser óxido, tem que ser a carga menos 2. Então, a exceção que você tem aqui, que não é o óxido, é o OF2. Alguns autores classificam isso como sendo um sal, outros deixam sem classificação, tá joia? Mas ele não é um óxido, então cuidado com isso aí. Uma definição, uma classificação, aliás, bem fácil para você de óxido, é essa que você tem agora. Olha só, os famosos óxidos iônicos ou moleculares. Oxa, qual que é a diferença? Iônico, a ligação é iônica. Se a ligação é iônica, é porque perdeu elétron. Quem que perde elétron? Metal. Então, o óxido iônico sempre tem metais. Ah, mas eu não lembrava do cálcio. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Olha a família tabela periódica. Ferro, todo mundo sabe que é metal. Tá aqui, ó. Ferro também é metal. Então, isto aqui constitui-se o quê? Em óxidos iônicos ou metálicos. São compostos binários com oxigênio, que daí vai ter o metal aqui. Por isso que é óxido iônico ou metálico. Só isso. Tá? Então, é muito tranquilo. Outra classificação são os moleculares. Os moleculares são formados pelos ametais. Então, olha só. Carbono, família 4A, é ametal. Enxofre, família 6A, é ametal. Nitrogênio, família 5A, ametal. Então, tudo lado direito da tabela periódica são os ametais. Mais para o centro e lado esquerdo, você tem os metais. Então, essa é a única grande diferença que você tem. Óxidos iônicos e óxidos moleculares, tá? Só para você saber, então, por que existem esses dois. Qual que é a diferença aí? A diferença para você, em casa que está acompanhando agora, é essa aqui, ó. A nomenclatura tem diferença. Para dar nome para óxido iônico ou metálico, é de uma forma. Para dar nome aos moleculares ou covalentes, é de outra maneira que você vai fazer. Não se preocupe que não tem pegadinha muito com isso aqui, não. Então, é justamente você olhar aqui e fazer o nome do óxido. Olha só, oxigênio. Óxido, quem que está aqui? Cálcio. De cálcio. Só isso. E esse aqui, óxido de alumínio. Mesma coisa. Cuidado com esse cara aqui que aparece muito para vocês, tá? O ferro é um dos átomos que tem NOx variável e um dos que mais aparece. Aparece direto isso aqui, ó. OFE. Vamos ficar até aqui, ó. Óxido de ferro. Fe2O3. Óxido de ferro. Oxã, mas por que aqui é ferro 2? E por que aqui é ferro 3? Então o professor vai explicar agora esse caso, por que é ferro 2 ali e por que é ferro 3. Você já sabe que é um óxido. E óxido, a regra qual que é? É você colocar ali o NOx do oxigênio. Então você vai fazer assim, ó. FeO. Se é um óxido, quanto que vale o oxigênio? Menos 2. Galera, se a carga do O é menos 2, quanto que vale o ferro aqui em cima então? Para dar 0 mais 2. Por isso que o nome é óxido de ferro 2. Beleza. Como que é o trecho? Se você olhar ali para você fazer, ó, Fe2O3, muito fácil. Ah, é um óxido. Beleza.
oxigênio menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tem que dar 0 isso aqui. Então aqui só pode ser mais 3. 2 vezes 3 dá mais 6. Por isso, óxido de ferro 3. Essa é a atual. Também existe um pouquinho mais antiga, que aparece ainda. Menor carga termina em oso, então é óxido ferroso. Maior carga termina em ico, então óxido férrico, tá? Mas o recomendado é você usar algarismos romanos. Ferro 2 e ferro 3. E também é mais fácil para você fazer, tá? E é assim que eles recomendam. Aquela ali é mais antiga. Às vezes aparece isso mais antigo um pouco, eles colocam ainda. Mas o recomendado é 2 e o 3. Os moleculares aqui tem uma diferença. Mas eles não fazem pegadinha com os de cima, não. No molecular, você vai usar o prefixo mono. Ó. Por exemplo, quem está lá atrás não está enxergando direito, o professor vai fazer aqui no quadro para você enxergar também. Ó. Esse cara que apareceu ali, já anota aí, esse cara aqui é tóxico, ó, CO. Mata a pessoa por asfixia. Como é que é o nome disso aqui, Xa? Veja, não é metal. Carbono não é metal, então não é um óxido metálico. É um óxido molecular. Então você vai colocar a palavrinha mono aqui, ó. Monóxido, para dizer que tem um oxigênio de carbono. Então, monóxido de carbono, só isso. E o CO2, Xa? A mesma coisa, só que você tem 2 oxigênios, né? Então, CO2 aí, efeito estufa, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Esse é o gás carbônico. Então, dióxido de carbono. E esse aqui, ó, N2O5, atenção, porque esse aqui aparece bastante. Esses são os principais, tá? Esse aqui, ó, aparece bastantinho para você. O Xa, quando é 5 é o quê? Pentóxido. Então coloca aí. Pentóxido. Ó, pentóxido. De quantos nitrogênios tem aqui? 2. Então, dinitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio. Tudo junto aí. Pentóxido de dinitrogênio. Então, essa é a diferença. Aqui eu não uso trióxido de alumínio. Mas isso que o professor falou. Não aparece prova para vocês assim, falando, trióxido de alumínio, está errado, porque era um óxido metálico, não usava isso aí. Eles não fazem, tá? Eles não fazem isso aí, não. É só uma diferenciação que eles falam para dar o nome, então, de óxidos metálicos e óxidos covalentes. É só olhar aqui o mono, di, tri, né? Já vi questões muito simples. O cara coloca lá CO e chama isso aqui de dióxido de carbono. Não precisa nem saber muita coisa que não é dióxido. Pô, se só tem um oxigênio, não tem como ser dióxido, tá? Então são questões simples, não são difíceis de você trabalhar, não. Então aqui pentóxido de dinitrogênio. Esse é bem famoso, aparece bastante para você. Uma das classificações que aparece também, é importante ficar atento, muitas vezes você não precisa nem fazer a reação, às vezes ela está pronta já para você, mas é saber isso aqui, ó. Show, o que é isso? Composto binário com oxigênio. Então isso aqui é um óxido, não tem flúor, então isso aqui é um óxido. Esse óxido reagiu com a água aqui, que também é um óxido, tá vendo? Ó? Então esse óxido reage com a água e formou H2SO4. O que é isso aqui, uma função química? É uma base ou um ácido? Um ácido, perfeito. Então, eu posso classificar o SO3 como sendo um óxido ácido. Então, eu ganhei a reação química na minha prova, dei uma olhada, analisei, olhei, reagiu com a água, beleza, H2SO4, então ele pode ser chamado de óxido ácido, porque ele formou um ácido ali. Se eu não fizesse isso aí, como é que eu faria para saber? Geralmente, os óxidos aqui, que não têm metais, eles formam ácidos. Não são todos, mas a grande maioria aí, que você não tem metal. Enxofre não é metal. Eles formam com a água aí os óxidos ácidos, tá? Então, não metal, óxido ácido. Óxido básico é mais fácil, porque a família é um A e 2A. Porque um A e 2A que formaria das bases. Então, se eu quero um óxido básico, ó, cálcio metal de 2A. 2A forma base, 2A sempre vai formar a base. Assim como um A, se fosse sódio aqui, também vai formar a base lá. Então, os óxidos básicos são derivados dos elementos que formam as bases. Família 1A e família 2A. Então, só colocar aí óxido básico, família 1A e 2A. Olhei a minha reação, já veio pronta. Beleza. Olhei no final, terminou em OH, uma base. Então, esse óxido tem característica básica. E o famoso cononô aqui que aparece, ó, CONON2O, eles não reagem com a água, eles não têm comportamento ácido nem básico. Eles são chamados de neutro. É bom saber esse aqui, tá? Isso que eu indico saber. Às vezes o pessoal pensa, pois é, não aparece mais tanto, mas de vez em quando ressuscitam esses três aqui, tá? Então dá uma olhadinha aí. CO, NO e N2O. Os óxidos duplos têm fórmula X3O4, tá? Por exemplo,
O que é um óxido duplo? Vou mostrar para você aqui. Lembra daquele caso do ferro que o professor fez aqui no quadro com você? Tinha o ferro 2 lá do óxido e tinha o ferro 3. Então, como que você pode fazer isso aqui? Ó? Se você olhar para esse composto aqui, Fe3O4, ele é uma junção de dois óxidos aí. Ó. Eu tenho aqui o FeO, que é o óxido de ferro, e o Fe2O3. Eu tinha esses dois óxidos aqui, não tinha? Eles juntaram os dois, ó, Fe3O4. Então, quando a proporção começa a aumentar aqui no óxido, já desconfie que isto aqui é um óxido duplo. A fórmula geral é X3O4. Também é raro aparecer. Na prova da UDESC andou aparecendo, acho que um óxido duplo, se não me engano, lá, tá? Então, é o X3O4, tá? Fe3O4, tá aqui. É uma união de dois óxidos. O chumbo é a mesma coisa. No lugar do ferro, basta você colocar o chumbo ali. Então, só uma classificação dessa parte dos óxidos que você tinha, beleza? Galera, 10 minutinhos de intervalo, nós já voltamos para a próxima aula, que vai ser classificação de ácidos e bases, tá joia? Teorias. Oh.